Olá, meninos do oitavo ano. Tudo jóia? E aí, como é que vocês estão? Sayonara, certo? Kelly, Yasmin, que agora é blogueira, né, Yasmin? Ok, meninos. Meu amiguinho só faz a tarefa depois, né? Mas não tem bronca. Todos fazendo a tarefa é o mais importante. Hoje nós vamos falar de um assunto bem simples, certo? Que é predicação verbal, certo? Eu esqueci de colocar identificação. Pronto. Na Escola Municipal Duarte da Silveira, oitavo ano. Pronto. E aí nós vamos falar sobre predicação verbal. E o que seria predicação verbal? Nós já vimos isso na sala de aula. O que seria predicação verbal? Porém, agora eu vou só sistematizar para vocês e relembrar esse conteúdo que nós já vimos no sétimo ano, estamos revendo agora no oitavo, certo? Predicação verbal. E o que seria predicação verbal? Quando você fala determinados verbos, você nota que os verbos exigem ou não um complemento. É, como assim? Quando você diz assim, Pedrinho estudou, fica meio incompleto, não fica? Pedrinho estudou. Mas se você diz assim, Pedrinho correu, já não precisa mais de tanta informação. E se você diz assim, Pedrinho acredita, então estas frases pedem ou não complemento, não é isso? O verbo pede ou não complemento. Então, o que seria predicação verbal? Vamos ver? Olha, chama-se de predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e os seus complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos e verbo de ligação. Hoje nós vamos nos deter só na, na predicação intransitiva e na predicação transitiva. Depois nós vamos estudar os verbos de ligação, tá certo? Mas por enquanto nós vamos perceber o que é um verbo intransitivo e o que é um verbo transitivo. Vamos repetir para que você entenda, certo? Ok, Pedrinho? Vamos ver. Chama-se de predicação verbal o resultado da ligação entre que se estabelece entre o sujeito e o verbo e os seus complementos. Como assim? Lembra o exemplo que eu dei há instantes passados? Há instantes que, vejam, eu disse assim, Pedrinho estudou. Você vai me perguntar, estudou o quê? E se eu dissesse, Pedrinho estudou português? E se ao invés do sujeito Pedrinho eu colocasse Pedrinho e Soraya? Pedrinho e Sayonara, aliás, Sayonara. Se eu colocasse Pedrinho e Sayonara, estudou? Não, seria estudaram, certo? Então, essa relação que se estabelece na harmonização da oração, da frase que nós falamos, é chamada de predicação, de concordância, que vocês já viram também. Então, predicação verbal é quando o verbo exige ou não complemento. Vamos ver. Quanto à predicação, os verbos podem ser transitivo ou intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Quando eu disse Pedrinho correu. Precisa de mais alguma informação? Não, não precisa de informação. Pedrinho correu, a frase está completa. Então, verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento, mas pode vir com um advérbio de tempo, de lugar, certo? Vejamos, Pedrinho correu na rua, o lugar. Mas se eu não quiser dizer na rua, eu posso ser Pedrinho correu. Então, isso é um verbo intransitivo. É quando o verbo não precisa de um complemento. Ficou entendido? Ok? Certo? Uhum. Ora, vamos entender mais uma vez, para que não tenhamos pressa de entender. Se eu dissesse assim, Sayonara dormiu. Pronto, não precisa mais de informação. Isso é um verbo intransitivo. Eu posso dizer, Sayonara dormiu ontem.
tempo. Sayonara dormiu cedo, tempo. Sayonara dormiu na casa da tia, do lugar. Mas dormiu não precisa mais de complemento. Diferentemente se eu dissesse, Sayonara gosta. Aí você perguntaria, obrigatoriamente, de quê? Então, esse de quê estabelece que o verbo é transitivo. Por que transitivo? Porque ele vai exigir um complemento. Então, Sayonara gosta de macarrão. De macarrão é um complemento do verbo. Ficou entendido? Certo? Se eu dissesse Pedrinho ama. Ama o quê? Ama quem? Precisaria de um complemento. Pedrinho ama seus pais. Seus pais é um complemento do verbo. Então, isso é um verbo transitivo. Sendo assim, ele pode ser direto ou indireto. O que é um verbo transitivo direto? É quando ele pede um complemento sem o auxílio da preposição. Como assim? Quando você faz a pergunta, o quê? Aí eu digo assim, olha, Daniel comeu. Comeu o quê? Pronto. Daniel comeu sanduíche. Então, isso é um verbo transitivo direto. Quando eu faço a pergunta, qual é? O quê? Certo. O quê? Muito bem. Agora, quando o verbo é transitivo indireto? Quando eu faço a pergunta de quê? Em que? Para quê? A quê? Se eu dissesse assim, olha, Raquel, a professora, se referiu. A frase estaria completa? Não. Se referiu a quê? Então, quando eu faço a pergunta a quê e não o que é para o verbo transitivo direto. A que é para o verbo transitivo indireto. Quando eu disse Sayonara gosta, gosta de quê? Eu não fiz a pergunta o quê, eu fiz a pergunta de quê. Então, o verbo é transitivo indireto. Sayonara gosta de macarrão. Ficou entendido? Ficou mais claro para você? Pronto, vamos lá, seguindo. Veja bem, o que é um verbo intransitivo? Vamos repetir tudo o que eu disse agora de uma maneira mais visualizada. Verbo intransitivo é aquele que não necessita de complementação, ou seja, não necessita de objeto direto ou objeto indireto. Apresenta sentido completo, exigindo muitas vezes um adjunto adverbial, que é o advérbio que eu acabei de falar. Veja bem lá na placa, pare. Quando você vai numa rua e tem pare, precisa de mais algum complemento? Não. Então esse verbo parar, ele é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Eu posso até dizer assim, pare agora. Agora é um advérbio de tempo. Pare aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Mas o parar somente é pare. Ande. Não precisa de complemento. Então, isso é um verbo intransitivo. Ok? Entende? Vejam como é fácil. É um verbo intransitivo. E os verbos transitivos? Os verbos transitivos são aqueles que exigirão complemento, podendo ser direto ou indireto. Por isso dividimos em verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E às vezes verbo transitivo direto e indireto. Como assim? Quando é que um verbo transitivo direto? Quando eu faço a pergunta, o quê? Perfeito. E quando é que é transitivo indireto? Quando eu faço de que, a que, em que, para que, certo? Então vamos lá. E direto e indireto? Quando eu faço as duas perguntas, o que e a que. Se eu dissesse assim, Gabriel trouxe uma flor. Ele trouxe o que? Uma flor. Ah, mas se eu dissesse, Gabriel gosta de peixe. Gabriel gosta de quê? É indireto. Quando eu faço a pergunta o que, ele é direto. Quando eu faço a pergunta indireto, de quê? Ou em que? Ou a que? Agora, se eu dissesse assim, Gabriel trouxe uma flor para a amiga Mariana. Coisa difícil, né? Então, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Gabriel trouxe uma flor. Trouxe o quê? Uma flor. Para quem? Para Mariana. Então, esse verbo exigiu dois complementos. Logo, quando ele exige os dois complementos, o que e para que, a que, certo? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Nós vamos trabalhar hoje só com o verbo transitivo direto e indireto, que é o mais importante. Quando é que ele é direto? Quando eu faço a pergunta, o que?
Quando é que ele é indireto? Quando eu faço a pergunta de que, a que, em que, para que, certo? Ficou entendido, né? Então, vamos só recapitular para a gente não se perder. Qual é a pergunta que eu faço ao verbo transitivo direto? Vamos lá? Respondam. Certo, o quê? Pronto. Ou quem, né? De vez em quando quem. Porque se eu dissesse assim, Maria Eduarda encontrou. Encontrou o quê? Encontrou quem? Se eu fiz a pergunta o quê, não importa. O verbo é transitivo direto. Mas se eu dissesse assim, Maria Eduarda saiu. Não precisa de complemento. Saiu. Pronto. Então esse é um verbo intransitivo. Mas se eu dissesse Maria Eduarda acredita, você diria acredita em quê? Então ele é um verbo transitivo indireto. Ok? Certo? Então, vejamos alguns exemplos. A plantinha morreu. Precisa de complemento? Não, né? Então esse é um verbo intransitivo. Maria Eduarda copiou a tarefa. Copiou o quê? O verbo transitivo direto. Marília acreditava. Acreditava em quê? Então, transitivo indireto. Daniel oferecia. Oferecia o quê e para quem? Daniel ofereceu o livro para quem? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E a aula terminou agora. Terminou. Não precisa mais de complemento. Eu posso até tirar esse agora. Esse agora é um advérbio de tempo. Certo? Então, ele é um verbo intransitivo. Ficou entendido bem rapidinho aí, mas de uma maneira bem simples para que você entenda. Verbo transitivo direto, eu faço a pergunta o que? Transitivo indireto, eu faço de que, em que, para que, certo? E intransitivo, não precisa de complemento. Se eu retirar o agora, a frase continua correta do mesmo jeito. Então, isso é um verbo intransitivo. Entendido, meninos? Certo? Ok. Qualquer dúvida, você volta ao vídeo e responda o exercício vendo o vídeo, certo? Então, obrigado e até a próxima, certo, meninos? Fica aí a dica. Verbo transitivo precisa de complemento. Intransitivo não precisa. Ok? Até a próxima, meninos.